Alô, 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 ok. Vamos gravar o texto Disney bane novas publicações de histórias do Tio Patinhas, texto escrito por Quintessência e revisado por Baby Yoda. Então vamos lá. Por motivos lacradores, a Disney resolve banir novas histórias do Tio Patinhas, mas será que isso realmente é uma boa ideia? Mas espera aí. Acho que baniu uma história do Tio Patinhas, não? Baniu novas histórias do Tio Patinhas? Bom, vamos lá. Por motivos lacradores, a Disney resolve banir novas histórias do Tio Patinhas. Mas será que isso realmente é uma boa ideia? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Certamente você conhece o personagem Tio Patinhas da Disney, chamado no idioma original de Scrooge McDuck. É um pato de origem escocesa extremamente rico e sovina. Na verdade, ele é o pato mais rico do mundo, de acordo com as histórias da Disney. Tio Patinhas é tipicamente um personagem coadjuvante das histórias do Pato Donald, de quem é tio. Porém, o pato mais rico do mundo também já foi protagonista de diversos quadrinhos bem-sucedidos lançados pela Disney ao longo dos anos, especialmente a partir da década de 1950. O auge da carreira do Tio Patinhas se deu entre os anos de 1992 e 1994, quando o cartunista Don Rosa desenvolveu a série A Saga do Tio Patinhas, composta por 12 capítulos e 5 extras. A saga conta a história completa, utilizando elementos já presentes em outras edições e trazendo novas informações. A saga é muito elogiada, tendo sido laureada com um Eisner Award. A saga é muito elogiada, tendo sido laureada com o Eisner Award em 1995. Contudo, foi justamente com essa bem-sucedida série de quadrinhos que a Disney resolveu implicar dessa vez. Segundo Don Rosa, Segundo Don Rosa, a empresa informou que duas de suas histórias, O Pato Mais Rico do Mundo e O Sonho de uma Vida, não seriam mais publicadas pela Disney. De acordo com um e-mail recebido por Rosa, como parte de seu compromisso contínuo com a diversidade e inclusão, a The Walt Disney Company está em processo de revisão de sua biblioteca de histórias. Como resultado disso, algumas histórias que não se alinham aos novos valores deixarão de ser publicadas. A queixa de Don Rosa não se dá apenas pela proibição. A The Walt Disney Company está em processo de revisão de sua biblioteca de histórias. Como resultado disso, algumas histórias que não se alinham aos seus valores deixarão de ser publicadas. A queixa de Don Rosa não se dá apenas pela proibição dos 2 volumes da saga do Tio Patinhas em si, mas também pelo que essa proibição vai representar para a história como um todo. O volume O Pato Mais Rico do Mundo é o capítulo final da série, e com o fim de sua publicação comprometeria a publicação de todo o restante da obra. Ou seja, como ele mesmo publicou em seu Facebook, obviamente todos os 12 capítulos da saga agora estão banidos, porque não podem ser publicados sem o capítulo final. Dessa forma, Rosa afirma que toda sua obra foi, no fim das contas, banida pela Disney. Bem, mas quais seriam esses valores citados pela empresa? Qual aos quais essas duas histórias do Tio Patinhas não se alinham? Não há nada confirmado pela Disney, mas se especula que seja pela presença do personagem Bombi, chamado de Corongo ou de Zumba aqui no Brasil. Corongo é um morto-vivo africano e apareceu pela primeira vez
em 1949 numa revista em quadrinhos do Tio Patinhas. Naquela ocasião é contada a história de quando o Tio Patinhas expulsou uma tribo africana de suas terras para roubar suas riquezas. Como forma de vingança, o líder da tribo conjurou o Corongo com a missão de perseguir Tio Patinhas para entregar-lhe um encantamento. Até aí não parece ter nada demais, certo? Trata-se de uma referência a elementos de cultura africana alinhados a uma crítica de como o Ocidente roubou as culturas dos povos que habitavam o continente nos séculos XIX e XX. Contudo, Corongo foi considerado um personagem racista que reforça um estereótipo africano que não condiz com a realidade. É fato que muitas histórias clássicas da primeira metade do século XX trazem componentes que hoje facilmente causariam espanto. E é por isso mesmo que o próprio Don Rosa ignorou grande parte das histórias clássicas do Tio Patinhas na África quando criou a saga do Pato Mão de Vaca. Porém, é difícil dizer que até o cancelamento de 2 histórias inteiras do Tio Patinhas apenas por não seja um grande... Porém, é difícil dizer que o cancelamento de 2 histórias inteiras do Tio Patinhas apenas por conterem um morto-vivo não seja um grande exagero. Do ponto de vista libertário, não há o que se questionar nessa história. A Disney é livre para publicar ou deixar de publicar as histórias que quiser. Como ela é uma empresa que possui seus próprios interesses e utiliza a sua propriedade privada, ela pode tomar as decisões que achar mais convenientes, e não faz diferença se nós concordamos com isso ou não. A empresa sequer precisa apresentar uma justificativa convincente para tomar tais decisões, afinal de contas, é propriedade privada dela. Por óbvio, não estamos aqui dizendo que a Disney possui a propriedade intelectual das obras do Tio Patinhas ou de quaisquer outras obras. Afinal de contas, como libertários, defendemos o ponto de que propriedade intelectual não existe. Portanto, qualquer pessoa deveria ser livre para copiar as histórias da Disney e republicá-las como bem entendesse. O que estamos afirmando é que a Disney é livre para usar as suas impressoras, as suas tintas e o seu papel como bem entender, decidindo se vai ou não republicar as histórias que podem... decidindo se vai republicar ou não histórias que possam conter algum tipo de polêmica. Ainda assim, é preciso frisar que o sucesso ou o fracasso de uma empresa são sempre definidos por sua capacidade de atender às demandas de seus clientes. E o fato é que a Disney vem sendo criticada já há algum tempo pelo direcionamento dado às suas obras, sejam elas quadrinhos, filmes ou qualquer outra mídia produzida pela empresa. Já falamos sobre isso no vídeo A Luta de Disney para Destruir a Figura Paterna. O link está na descrição. A empresa vem sendo duramente criticada pelas pesadas alterações. A empresa vem sendo duramente criticada pelas pesadas alterações que tem feito em personagens e histórias clássicas, que são relançados com uma roupagem mais progressista, desagradando a parte do público. Além disso, as novas histórias desenvolvidas pela empresa têm focado, em sua maioria, em temas puramente progressistas, em vez de criar histórias envolventes e personagens marcantes, como a empresa sempre soube fazer. Aliás, a falta de originalidade por parte da Disney tem incomodado os fãs da companhia. Os maiores sucessos da empresa têm sido os remakes de suas animações clássicas e os filmes de Star Wars e da história da Marvel, dos heróis da Marvel. E dos heróis da Marvel, marcas que pertencem à companhia. Ainda assim, mesmo o universo Star Wars e dos Vingadores tem mostrado claros sinais de esgotamento e falta de criatividade nos últimos anos, contribuindo para a percepção de que a empresa está no caminho errado. O resultado de toda essa lacração não tardou a aparecer. No ano passado, o CEO da Disney responsável por levar a cabo essa política woke, o Bob Chapek, foi demitido da companhia,
Em 2022, as ações da empresa caíram 41%, enquanto que o serviço de streaming da Disney Plus teve um prejuízo de 1,5 bilhão de dólares. Para o cargo de CEO, retorna Bob Iger, que dirigiu a empresa durante o período em que foram realizadas as lucrativas aquisições da Marvel, da Pixar e da Lucasfilm. O mercado é mesmo implacável, não há lacração que resista a um balanço contábil negativo. E o pior dessa história, pelo menos para a Disney, é que o seu fracasso em entender as demandas dos apreciadores de histórias em quadrinhos pode abrir espaço para novos concorrentes. A crise criativa de empresas também passa por esse setor, e não apenas sofre com banimentos, como o caso do Tio Patinhas, mas também com histórias lacradoras e sem substância. E o fato é que, cada vez mais, os consumidores estão cansados de toda essa lacração e encenação de virtude nos mercados de quadrinhos. Como resposta às políticas lacradoras da Disney, que incluem mudança de gênero de personagens, histórias com claro viés político e banimento de personagens, o mercado de mangás tem crescido cada vez mais no Ocidente. Isso se dá, é claro, por uma preferência maior dos consumidores por histórias em quadrinhos com material livre das amarras que há muito tempo prendem as indústrias de quadrinhos e indústrias culturais em geral dos Estados Unidos. Os mangás e animes têm muitos Os mangás e animes, em muitos casos, tratam de temas como política, inclusão social, mas de uma maneira orgânica e convincente, e não da forma forçada como a Disney tem feito. Afinal de contas, esse nicho específico do mercado de quadrinhos é conhecido por respeitar a liberdade criativa de seus autores, sem grandes interferências com interesses políticos e ideológicos. Dessa forma, mangás com histórias e personagens cativantes são lançados com frequência, alcançando um número cada vez maior de fãs, ou seja, de consumidores. Na medida que os quadrinhos da Disney deixam de ser apreciados pelo mercado, eles perdem seu público fiel e acabam sendo substituídos por outras formas de mídia que agradam mais aos clientes. Essa é a beleza do livre mercado. Não são discursos nem boas intenções que ditam as regras, mas sim as escolhas individuais de todos os que tomam parte naquele nicho de mercado. São esses indivíduos, os clientes, que decidem o que é certo e o que é errado, o que é viável e o que é inviável. E são esses indivíduos que, cada vez mais, deixam claro o fato de que a Disney, sim, está indo pelo caminho errado. É triste ver como uma empresa como a Disney é capaz de trair a sua história em nome do progressismo. E é triste também ver histórias clássicas e consolidadas e que, a bem da verdade, nunca incomodaram ninguém, serem descartadas por pura lacração. Esperamos que a Disney, com toda a sua história e relevância cultural, que representa uma fonte de emprego e renda para dezenas de milhares de pessoas, recupere o caminho que a fez ser tão bem sucedida. Porém, se isso não acontecer, o próprio mercado se encarregará de punir a empresa, substituindo-a por algo que atenda melhor às suas demandas. E aí, talvez, tenhamos a confirmação na prática de que quem lacra realmente não lucra. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por Baby Yoda e narrado por mim, Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima! Não sei se eu estou cansado, mas esses textos estão todos me parecendo muito longos. Talvez eu esteja cansado apenas.